Olá, amigos. É um prazer muito grande, é uma alegria imensa estar aqui com vocês para mais reflexões. Hoje nós vamos fazer a reflexão sobre a morte do corpo físico, naturalmente, porque a morte não existe. A rigor, ela teria que ser numa ordem anterior a esta live, mas para efeito didático, para as pessoas que estão entrando no tema pela primeira vez, foi conveniente abordá-la agora. Por quê? Porque primeiro há todo um preparo sobre a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos extraterrestres, com corpos em seres inteligentes, corpos diferenciados dos nossos. Foi importante a noção de corpo como um envoltório, mas na verdade há seres inteligentes que não têm um corpo semelhante ao do homem, numa diferença até de matéria. Então, nós vamos falar sobre a morte, porque esse tema tem que ser refletido e discutido nas casas, nos lares, quer nos cultos. Para quê? Para que não se crie, e já uma vez criado, diminua a sensação de materialismo. E quando eu falo materialismo, não estou me referindo à questão ideológica do termo. Eu estou me referindo ao apego à matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo que existe, que vibra, porque tudo que é matéria também tem uma vibração. A matéria do planeta Terra, do orbe Terra, é uma matéria muito densa, muito grosseira, portanto, nossos corpos também são pesados, materialmente falando, densos, não nos permite voar, não nos permite levitar, nem atravessar paredes, tudo isso que um hominal, sendo homem ou mulher, consegue fazer se estiver desencarnado num plano igual ao nosso ou superior ao nosso. Porque se inferior também, ele não vai conseguir nem andar, ele vai se arrastar. Muito bem, mas o que tem a ver se o indivíduo for materialista, apegado à matéria? Muitas coisas. Primeiro, ele não se preocupa numa evolução de procurar a luz a fim de se integrar na energia crística. Ele só se preocupa com aspectos da existência material, o que ele vê aqui: posse financeira, posse de prestígio, principalmente posse de poder. E nisso ele passa toda essa encarnação. E o que ele começa a sentir quando ele sente debilidade do corpo? Ele passa a sentir medo da morte. Ele acredita que tudo vai terminar com a morte e não tem medo de encará-la. E quando ele acredita que tudo vai terminar com a morte, ele só cuida mesmo do aspecto material, nem do aspecto moral ele não precisa cuidar. Claro que a maioria dos ateus cuidam, porque pai, mãe, a própria educação lhes incutiu um senso ético, mas não um senso de sobrevivência após a morte. Então, discutir sobre a sobrevivência pós-morte é lucro, é ganho, é preparo para a luz. Então, o que a morte não é? Ela não é aniquilamento, ela é aniquilamento do corpo. Assim mesmo, há casos de reverter esse aniquilamento por uns tempos, dependendo da missão de quem vai desencarnar e das preces que se fazem para ela, justamente pela missão que ela carrega. E eu já aproveito citar André Luiz, porque as fontes principais dessa tarde é mesmo a psicografia de André Luiz, que é a mais didática que eu considero, e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o codificador. São muito didáticos. Então, o que ele conta? Que uma senhora, por sinal religiosa, ela cuidava de um orfanato, ela fundou, ela cuidou, e nessa vida ela gastou seu tempo a cuidar de meninas.
órfãs ou desamparadas. E claro, como todo mundo que aqui está, desde o mineral, desde o hominal, chegou a hora dela fazer a passagem dela, ou desenlace. Note que a expressão desenlace ou a viagem diz melhor que morte, porque supõe que alguém vai viajar e quem viaja retorna. E aí também está embutido já o conceito de reencarnação ou ressurreição que nós também já refletimos. Ou passagem. Aí também está embutido pela sabedoria popular que a morte é um portal. Portal para onde? Para onde nós formos atraídos. Para regiões mais densas ou para regiões menos densas, cada vez menos densas, até chegar nas regiões angelicais. Então, voltando à senhora, ela mantinha um orfanato e chegou próximo à morte, por questões de desgaste mesmo da idade, o coração enfraqueceu, enfim. A matéria bruta tem um tempo de validade, isso é planejado, quer pelos conselheiros do karma, quer juntamente com o reencarnante. Muito que bem, estava na hora dela fazer a passagem, então. E ela manifestou vontade de se despedir das meninas internadas. Aí as meninas entraram no quarto uma a uma, ela se despediu, as meninas, as maiores, estavam muito comovidas, muito sentidas, sentindo desamparadas, e tiveram a ideia delas darem-se as mãos e orar em favor da saúde da pessoa que cuidara até naquele ponto delas. E oraram. E após a saída delas, a senhora foi modificando até a cor da pele, foi respirando melhor. Chamaram o médico porque ficaram até assustados com tamanha melhora. O médico constatou significativa melhora geral, principalmente do coração-pulmão. E a data da passagem ainda demorou um pouco, a ponto de muitas das meninas mais crescidas estarem já saindo da adolescência. Então a morte é isso, ela chega quando foi planejado ou excepcionalmente ela é prolongada em casos de missão, de interesse coletivo. Então não há o que temer, porque a morte não existe. Então vocês perguntam assim, mas a morte ainda, deixa eu voltar um pouquinho, ela tem ainda uma outra função. Qual seria? Além da função de passagem, de portal, de viagem, possibilitar retorno, porque ninguém volta se não for. Isso são questões óbvias, que não precisaria nem filósofos se debruçarem sobre isso. É uma questão lógica, está embutida na sabedoria popular. Só que aí já não está embutido na sabedoria popular. Há que acontecer idas para que outros possam chegar. Então a morte também possibilita a superpopulação terrestre. Não que nós estamos desejando aqui que alguém morra, não se trata disso. É que a morte tem que ser refletida também nesse aspecto. Desencarnações coletivas não significa apenas provas, karmas coletivos, mas sim uma oportunidade de quem estar aqui e não tem mais nada que aprender aqui, porque já esgotou o currículo aqui, porque enquanto professor eu encarno cada vida aqui como mesmo uma série escolar. Acabou o curso, acabou a série, vai ficar fazendo o que dentro da escola? Tem que partir para um nível mais especializado, procurar um outro local. E ao mesmo tempo, é mesmo uma escola que tem que permitir a saída do alunado para que chegue outros, tem que abrir vagas. Então, desencarne, desenlace coletivo tem também a função de ser um meio de controle de população que precisa aqui reencarnar. Então, eu estou dizendo que a morte não existe, que a vida continua.
após o desenlace. Mas continua como? Gente, do jeito que é aqui, é mais lá para cima, porque tinha razão o grego quando falou assim como acima, assim como embaixo. Nós somos réplicas de planos superiores, só que nós vamos sendo replicados, moldados em matérias para diferentes mundos, até chegar aqui nesse mundo grosseiro. Por merecimento nós chegamos, nós plantamos para estar aqui, herdamos esse corpo grosseiro. Então, o que existe após a morte? Tudo que existe aqui: hospital, escolas, hospital veterinário, casas, uma atividade cultural, uma atividade laboral semelhante ou igual a daqui em jardinagem, pedreiro, arquitetura, arte, teatros, pesquisas de cura. As pesquisas, as invenções é numa dimensão que já saiu da crosta terrestre, já é uma quinta dimensão. Dimensão quer dizer vibração, um plano mais superior. De lá é que vêm as ideias, os protótipos, os dons socioculturais, humanos, profissionais, seja o que for. Então vocês vão me perguntar assim, mas então por que nós não vemos tudo isso? Nós vemos quando adormecemos. Ou, posso responder já de imediato, não vemos por causa da grosseria do nosso sistema fisiológico, morfológico. E eles nos veem constantemente, porque eles não dependem de um órgão só, de um sistema ocular, que envolve vários neurônios, várias regiões cerebrais. Um desencarnado, ele tem todos os sentidos que nós temos espalhados por todo o corpo. E alguns mais adiantados leem até a nossa mente, porque o que nós pensamos, o que nós fazemos, está escrito nos nossos corpos sutis, já estudados, e, de acordo com o que fizemos, é a coloração da nossa aura. Mas no tempo que nós, por evolução, evoluirmos e não precisamos mais do chakra basal, do chakra genésico e mesmo do plexo solar, nós vamos estar com o nosso cérebro já também um tanto amortizado e vamos funcionar com o que o esoterismo fala de cerebral direito. O que vem a ser o cerebral direito? É um tipo de cérebro, mas que não é matéria, já é apenas dos corpos sutis. Que aí sim, ele vai ver a distância, vai entender o que não seja fala, vai se corresponder por telepatia. E eu digo mais uma vez, porque esse medo é muito constante, o medo da morte o medo do sofrimento é muito grande. E tem sua lógica, porque nós somos educados para a matéria e não para a consumação da matéria. Então, o que acontece na hora da morte? No geral, no mediano das pessoas, elas têm amparo socorrista. O que é isso? São as energias ocultas, sutis, desencarnadas, evoluídas, que vêm nos amparar na nossa agonia, fazendo com que se sofra menos, cortando os nossos laços, nos encaminhando, nos amparando, nos guiando. E quem são essas pessoas? São os técnicos de desencarnação, porque não é qualquer um, agora eu vou assistir uma desencarnação, vou ajudar numa desencarnação. Tem que ter conhecimento nesse ramo. Alguns familiares nossos, nosso anjo guardião, podem acompanhar o momento final, todos aqueles que nos foram afeiçoados, que estejam também no plano espiritual. É interessante que mesmo os animais têm essa assistência. Nas grandes catástrofes que dizimam pessoas e que dizimam animais, tanto as pessoas quanto os animais são retirados segundo antes
do desenlace fora do corpo, dependendo do merecimento para os humanos. Então é muito recorrente o exemplo de cachorros atropelados. Tem uns que são abandonados para morrerem mesmo atropelados e morrem, o corpo morre, e são imediatamente conduzidos para o que eu disse, para as colônias de refazimento nos hospitais veterinários, ou para colônias. Com licença, gente. Para fazerem companhias para algum tutor desencarnado que goste muito de animais. Mônica de Medeiros contou que viajando pela Fernão Dias, parece, ela viu um cachorro ser esmagado na rodovia. E ela olhou, coitado do cachorro todo despedaçado, e a uns 50 metros o cachorro correndo. Ela falou, mas o que eu estou vendo? Ela estava vendo o princípio sobrevivente do cachorro, que pode chamar de alma, de espírito, seja lá o que for, de energia, sendo conduzido e amparado por uma equipe socorrista. Então vê como não há que temer a morte. Se a morte pode até ser adiada, em casos interessantes, se a morte permite, dependendo da evolução, dependendo da bondade de quem está cuidando disso, que se retire do corpo segundos antes do desencarne, por que teme a morte? Porque nunca refletiu sobre ela. É esse o ponto que nós devemos nos ater. Então fica lá, estudando, trabalhando, aprendendo, acudindo. Mas quanto tempo? Gente, o normal é ficar assim, numa faixa de 70 anos por lá. Mas nunca mais volta para cá? Volta, se for conveniente, porque agora eu vou contar também. Hoje me pediram várias histórias para ficar mais leve o assunto. Então vou contar um assunto de professor, de diretores que me perdoem, desencarnou. Foi uma pessoa correta, gostava demais dos alunos, séria, trabalhou sério, completamente materialista. Chegou lá, não percebeu de início que estava desencarnado, custou aí uns 3 meses, percebeu. Aí ficou, estudou, trabalhou, mas sempre com aquela vontade de voltar para a educação daqui. E nisso for falar, não está na hora. Quando vai estar na hora? Nem nós sabemos, quando chegar o aviso, nós levaremos você, para você passar uns dias lá. E chegou. Aí ele, muito satisfeito, cuidou da aparência, queria se apresentar muito bem. Bom, ele já estranhou um pouquinho porque ninguém viu ele, né? Porque estava no mundo da matéria densa, ia ver com que olhos. Alguém ainda viu durante o sono, porque o sono é uma espécie de morte leve. Quando despertou, eu sonhei com o professor tal. Como é que ele estava? Nossa, ele estava moço. Tá, aí ele começou a excursão dele. Para começar, a cidade todinha mudada. Não havia mais aquelas casas coloniais, e sim os apartamentos, os prédios. O que ele estranhou, falou, nossa, parece assim caixas empilhadas. Eu não queria morar nisso não. E andou mais um pouco e viu novidades. Entrou dentro de uma casa em que permitiu que ele fosse entrar, os mentores. Ao invés de ver, era a hora do jantar, mas o que ele notou? Todo mundo jantando em torno do aparelho. Que ele deduziu ser lá os aparelhos que também existem na colônia dele. Mas falou, nossa, não tem a mesa posta, não houve uma oração, ninguém conversa. Enfim, ele foi estranhando tudo e preferindo já, com saudades já, da colônia. Mas ele falou assim para o mentor, porque nunca se volta desencarnado. Olha, eu vou fazer uma última visita. Pois não, vamos fazer, nós estamos aqui para isso mesmo. Vou numa escola. Que ele entrou na escola e falou, nossa, que felicidade, agora estou realizado. Tudo era conforme ele deixou. Enfim, as escolas, se não acompanharem o progresso, principalmente o progresso espiritual, se não começarem a incluir no currículo essas questões, vamos dizer assim, de suprafísicas, vão ficar assim mesmo, obsoletas.
Essa é o sentido da coisa. E ainda tem a história do André Luiz, né? Que quando foi lhe permitido voltar para visitar o lar, ele encontrou a mulher, porque ele, na reencarnação última, ele foi muito possessivo. Casada pela segunda vez. E o segundo marido agonizante, e ela chorava convulsamente. E ele então falou com o mentor, eu nunca esperava que ela fosse chorar assim por um outro homem. O mentor deve ter dado lá alguns puxões de orelha, fala, mas nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ver o que a gente pode ajudar. Ele falou, naturalmente. Aí intuíram alguém lá, foram buscar médicos e o homem melhorou e se curou. E ele também, né, foi a última, como eu digo, foi o último resquício de materialidade terrestre. Então vocês também vão querer saber assim, olha, mas se cada um tem um destino, alguém vai para o hospital, outro vai para a escola, outro vai para um umbral bem grosso, bem cruel, de muito sofrimento, de pouquíssima luz, que não tem casa, choupana sem janela, de muito frio. Outros vão já para uma dimensão, que não é dimensão de medida, viu? A gente tem que tomar muito cuidado com a semântica. Não é dimensão, essa tem 3 metros de comprimento, aquela de largura. Não é isso, não é medida. Dimensão significa, na nossa linguagem aqui, planos de existência. A 4ª dimensão da crosta terrestre são as colônias espirituais, tipo nosso lar, tipo Aurora, que chega até o litoral. Como é que é transportado? Eu disse, pelas equipes socorristas de transporte, de acordo com a lei de atração. Porque tem pessoa tão materializada, tão assim, desconhecedora desses assuntos, que não reconhece que está sendo conduzida dentro ou de um tipo de transporte ou pelo pensamento de outro. Vai direto para onde seu pensamento está. Pode ser o quê? Uma casa, uma bolsa de valores, um bordel, para a própria casa de onde saiu. São espíritos que dão muito trabalho quando não se questionam para que eu vim? E para onde será que eu vou? Mas o importante é o seguinte, todo mundo tem que fazer esta passagem. Não interessa se for homem, se for mulher, se for um animal. A gente costuma muito prantear os nossos animais domésticos. A gente sente mesmo a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, então é um fenômeno sobrenatural. Mas quem ainda não passou por isso? Aí a senhora não quis ter filho não, porque é só sofrimento. Bom, só preocupação é mesmo, mas é também muita alegria. Outros falam, também não quero mais ter bicho. Quando morre, eu morro também. Mas aí você já está fora do seu karma. Porque como é que fica vendo alguém passando fome lá, sem muito recurso intelectual como humano, sem políticas públicas, sem nenhum amigo morrer de fome, morrer atropelado, morrer de doença? Está fugindo ao karma e adquirindo outro. Mas eu acho que o assunto é muito bem tratado e pode ser esgotado, se quiserem, com todas as obras de André Luiz. Que ele explica essas questões. Por que é que nós viemos? Viemos para saldar algumas dívidas e para o progresso, não contrair outras. Porque se não for assim, se cada vez a gente se endividar mais, nós vamos ter que ser retirados daqui, porque a escola não está servindo para nós. Aí para onde iremos? Aí temos que perguntar para os seus conselheiros kármicos. E a hora de nós irmos? É quando aqui não tem mais experiências a nos oferecer. Mas em homenagem a vocês, e eu vou dizer aí um poema chamado A Pranteada. Quando eu virar a esquina, não chores por mim. Estarei ainda viva
com vestidos de alecrim. Por que teriam tantas lágrimas, ora convulsas, ora brandas? Estarei viva mais que nunca, levitando sobre campos de lavanda. Por quê? Se eu virar a esquina, não chores tanto por mim. Estarei mais viva que nunca, embora o leito de pedra, ou de camomila, ou de jasmim. Muito obrigada a todos pela atenção.